Zé William, por que no Brasil existem tantas críticas a debêntures e CRAs? É um papel mais arriscado, mas não é ruim, é um papel bom. Se você compra uma ação, vamos dar um exemplo aqui. A Petrobras ela tem uma ação, a Vale tem ação, eu acho que a Ambev tem título privado lançado. Mas você tem outras empresas como a Engie, a Transmissão Paulista, a Light, todas elas, essas que eu estou citando aqui, elas têm ações e elas têm dívida. Veja, quem compra uma ação da Petrobras não tem razão para não comprar uma dívida da Petrobras do ponto de vista do risco de crédito. Não tem razão para não comprar, porque é muito pior você ter ação, muito não, estou exagerando, mas assim, é pior você ter ação do ponto de vista do risco de crédito. Por favor, anote aí, do ponto de vista do risco de crédito, é pior você ter ação do que você ter a debênture. Por que, Beto, que é pior? Porque antes do acionista receber o dinheiro, vamos supor que a Petrobras quebrasse, ou vamos pensar numa outra, sei lá, a Vale quebra. Antes do acionista receber o dinheiro, você tem que pagar as dívidas. Então, você vai botar na ordem lá. Primeiro, você vai pagar lá os funcionários até tantos salários mínimos. Depois, você vai pagar não sei quem. Vai indo, Quando chega, você vai pagar os chamados credores quirografários, que seriam aqueles que têm dívidas que não têm garantias reais. Então, por exemplo, se você tem uma debênture que não tem garantia real, isso aí é um papel quirografário. O que acontece com esse papel? Você vai receber naquela ordem, né? Então pagou todo mundo, sobrou uma graninha ali, você vai receber alguma coisa daquilo. Se pagou os debenturistas integralmente, aí sim você vai poder passar para os acionistas. Enquanto não pagar integralmente os debenturistas, os acionistas não veem um tostão. Então, voltando à ideia, né? Eu estou adiantando a aula aqui, mas tá certo? O papel que investe em ação tem uma coisa. A diferença de um para o outro, a diferença de ação para debenture, é que um é dívida. Então ele tem uma taxa de juros certinha, ele tem um prazo de devolução do dinheiro, tudo bonitinho. Então é uma outra forma de você receber dinheiro daquela empresa, porque é ela que vai ter que gerar o resultado para pagar para você. Não tem garantia em geral, pode ser que exista uma garantia. Por exemplo, eles podem fazer uma emissão dando um prédio em garantia, isso é possível, mas é muito raro. Né? A maioria das empresas não fazem isso, elas emitem a debênture sem nada. E não tem mal nenhum nisso, né? Porque a ação, tudo bem, você pode dizer, a ação, você tem um prédio, tudo bem, mas se a empresa quebrar, tudo, prédio, carro, poço de petróleo, o que tiver vai ser vendido para pagar primeiro os devedores. Depois que pagar os devedores, é que aquilo ali, o que sobrar, vai para os donos da empresa, tá? Que são os acionistas. Então, assim, é muito por desconhecimento, é um desconhecimento mesmo. E outra coisa, liquidez, porque você, a partir do momento que você compra um negócio desse, para você se desfazer, é mais difícil. Eu tenho debênture? Tenho, tranquilo, mas eu tenho dentro de um lance que está fora da liquidez. Eu apliquei em várias debêntures, tem debênture, várias não, sei lá, umas 6 empresas, 8 empresas, tá? Que emitiram debêntures, eu achei interessante e comprei.